Bora, Fel, separei pra vocês aqui mais um trechinho da mídia repercutindo essa vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Bahia aí e assumindo a 7ª colocação com os pés na pré-Libertadores de 2025 aí, o Corinthians que tá jogando muita bola, a 8ª vitória consecutiva do Timão, hein? Então já se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aí e bora! E aí a gente já chega com os lances da vitória do Corinthians 3-0 sobre o Bahia em Itaquera. O Carrilho fez um partidaço, hein? Olha, já começou com essa assistência aí espetacular pro Memphis Depay. Ele fez 2 dos gols do Corinthians, 1-0 pro Timão no primeiro tempo. A bola ia fora, hein, Elton? Primeiro há um erro de posicionamento do Canu, que acaba dando condição legal, e quando ele tenta se recuperar e fazer a interceptação, o Memphis finaliza e acaba fazendo o gol. Mas a saída ali, o erro foi do Caio Alexandre, né? Nesse segundo gol. Agora, Luciano né? Juba no primeiro. Do Luciano Juba. O Luciano Juba, inclusive, vai mal na marcação também, né? No primeiro gol. E aí o Adriel, que entrou no lugar do Marcos Felipe, né, que acabou saindo com concussão, acaba sofrendo esse gol. Deu praticamente o gol aberto para o Yuri Alberto marcar. Ele foi para a linha de fundo e o Yuri Alberto acabou fazendo o gol. E depois, né, numa cobrança de falta, assim como o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né? Só que dessa vez numa pancada, o Memphis fez 3-0. Placar justíssimo, né? O Corinthians jogou muito melhor em sua casa. Uma cacetada do Memphis Depay, um belo gol de falta, mas a barreira não estava muito bem armada, não, né? Pode botar na conta do Adriel? Também. 2 gols? Também. Um pouco, né? Apesar de ter sido um belo gol de falta. Aí os números do jogo: 3-0 pro Corinthians, mais um triunfo do Timão. 52% de posse de bola contra 48% do Tricolor. Ações na área rival, 22-15. Finalizações 18-12, certas 7-2. Você vê como o Bahia finalizou pouco no gol do Hugo Souza, né? Alguns chutes de longe, alguns chutes no alto, grandes chances 5-0. Também grande vantagem corintiana, que o Corinthians venceu mais duelos, 50 contra 31. Você já vai nos falar mais, Elton, desse jogo e da supremacia do Corinthians em campo, mas antes vamos para a Neoquímica Arena com o repórter Vladimir Bianchini, que traz as informações. Muito bem, Vlad! O Corinthians vivendo um momento politicamente muito conturbado, o impeachment que acabou sendo parado pela justiça na noite de ontem, na segunda-feira, mas em campo o torcedor está feliz da vida, 8ª vitória seguida e vaga da Libertadores. Muito próximo, amigo. Foi uma festa aí em Itaquera, hein? Boa noite. Gigantesca festa, boa noite, Edu, um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN, mais de 46 mil presentes aqui na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho o presidente Augusto Melo vai passar por aqui e vai falar a respeito da questão do impeachment de ontem, da votação do Conselho que acabou suspendida pela liminar da Justiça, mas dentro de campo o Corinthians consegue pela primeira vez 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e vive uma fase muito boa. E a gente entrevistou agora há pouco o Breno Bidon, jogador que ganhou a Copa São Paulo no começo do ano, se firmou entre os profissionais e agora é titular absoluto do técnico Ramon Dias e um dos destaques do jogo. Eu acho que não tem os principais fatores, né? É uma junção de tudo que vem acontecendo. Como eu falei, a gente não passou momentos bons, né? Passou por momentos de dificuldade no Campeonato Brasileiro, embaixo da tabela, brigando lá na zona de rebaixamento. A gente sabia da qualidade do nosso time, do que a gente podia fazer em campo. E hoje a gente está conseguindo demonstrar dentro de campo. E aí, graças a Deus, aí também a gente está muito feliz com essas 8 vitórias consecutivas aí no Brasileirão, né? Que acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Tá aí o Breno Bidon falando a respeito da situação do Corinthians, que agora briga por uma vaga na Libertadores. Tem uma vaga muito bem encaminhada, mas ainda tem um jogo contra o Grêmio no final de semana, fora de casa. Então, também, quem sabe se amanhã o Palmeiras conseguir uma vitória contra o Cruzeiro, o Corinthians já pode até comemorar essa vaga na Libertadores. Lembrando que o Timão chegou a ocupar em alguns momentos a 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, muitos contavam que o Corinthians poderia até mesmo cair, mas conseguiu uma arrancada muito boa, grandes reforços no meio do ano. O Corinthians conseguiu trazer grandes jogadores, o técnico Ramon Dias ao lado do Emiliano conseguiram fazer um trabalho de encaixar esse elenco e agora o Corinthians pratica um dos melhores futebol do Brasil, né, Edu? É isso aí. E tivemos a confirmação do Fabinho Soldado da permanência do Ramon Dias, né? Isso. Uma notícia importante também, Edu, na noite dessa terça-feira, Vladir.
Edu, só para complementar, na sexta-feira a gente tinha entrevistado o presidente Augusto Melo e ele já tinha confirmado essa informação que o técnico Ramon Dias e o Emiliano iriam permanecer para o ano que vem. Mas surgiu uma história de que eles poderiam ir até 2026 e tal. Aí o Fabinho apareceu na coletiva para deixar muito bem claro que eles serão os treinadores no ano que vem e tudo mais. A gente sabe que algumas especulações aconteceram, né, no decorrer desse ano, principalmente em relação ao nome de Luiz Castro e outros técnicos, mas o Corinthians, sempre que a gente procurou a diretoria para conversar a respeito disso, oficialmente eles sempre diziam: a gente nunca procurou ninguém, e vamos avaliar até o final do ano o trabalho do Emiliano e do Ramon Dias, e a partir daí a gente vê o que vai acontecer para o ano que vem. Mas antes mesmo do final do campeonato, eles já cravaram a permanência da dupla no Parque São Jorge. Muito bom, Vladir. Qualquer novidade a gente volta contigo aí, tá bom, companheiro? Combinado, daqui a pouquinho tem o Augusto Melo que vai passar para falar aqui, então a gente entra com o presidente do Corinthians para falar a respeito de toda essa situação, desse fervor político, Edu. Tá bom, tá falado. A gente tem na tela a informação, né, que o Corinthians nunca tinha conseguido 8 vitórias seguidas nos pontos corridos. Vamos comparar o que significa essa sequência de 8 vitórias. Por favor, põe na tela aí outros 2 momentos de sequências vitoriosas do Corinthians. E que, aliás, o Timão se sagrou campeão. Estamos falando de 2011, foram 7 vitórias, e 2017, com 6 vitórias. Neste ano de 2024, 8 vitórias seguidas. O time que estava lá na zona do rebaixamento agora está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. E nesta terça-feira em especial, Elton, com uma vitória com muita autoridade sobre um concorrente direto por essa vaga na Libertadores. Primeiro que o Corinthians tem utilizado o fator casa com muita autoridade nessa segunda metade da temporada, particularmente, né? Porque se a gente contar a Copa do Brasil e Sul-Americano, né, um time que chegou à semifinal da competição, tem sido muito mais forte como mandante. Se equilibrou defensivamente, fora de casa tem conquistado pontos importantes e vitórias importantes, né, nessa sequência histórica do time no Campeonato Brasileiro. E no jogo de hoje, particularmente, a defesa nem teve tanto trabalho assim. Apesar do Bahia ter um time que é calcado na posse da bola, o Rogério Ceni resolveu começar com um meio-campo diferente, descaracterizando um pouco esse perfil. Colocou o Nico Azevedo para jogar, muitas vezes até como terceiro zagueiro. No segundo tempo até foi um terceiro zagueiro, né, com a saída do Arias e o Ademir jogando como ala. O Jean Lucas foi para o banco, titular, né, na maior parte da temporada. Exatamente, um jogador que também faz parte desse mecanismo de posse de bola que o Bahia implantou durante a temporada e que na reta final do Campeonato Brasileiro não tem funcionado, só que o Bahia perdeu transição, né? Não foi um time rápido do meio para frente. Tanto que o Rogério Ceni colocou no segundo tempo o Ademir, depois colocou o Biel, tentou deixar o time mais rápido, porque não foi uma equipe que teve a bola e, ao mesmo tempo, não foi um time de transição rápida. Então, o Corinthians não teve tanto trabalho defensivo, sobretudo no primeiro tempo, apesar do Bahia ter tido a posse da bola em alguns momentos da partida. Só que o time conseguiu ser eficiente, o Corinthians conseguiu ser eficiente quando acelerava o jogo, quando no primeiro gol aproveitou erros defensivos do Bahia, principalmente de passes errados, para fazer essa pressão, recuperar a bola, acelerar para os 3 jogadores à frente. E os 3 que eu falo são o Garro, que é o cara de articulação, o Yuri Alberto, que é o atacante mais finalizador, e o Memphis, que é o misto dos dois, né, que é um cara que consegue também trabalhar essa bola e, ao mesmo tempo, ser um cara da finalização, tanto que acabou marcando 2 gols. Isso, no primeiro tempo, quando o Corinthians fez 2-0, já foi para o vestiário realmente talvez saiu de cabeça erguida e o Bahia um pouco abatido, né, justamente pelo desempenho no primeiro tempo. Rogério Ceni tentou fazer algo que ele não faz durante o Campeonato Brasileiro, modificar sistemas. Ele é muito conservador com relação a isso. E modificar sistemas, né, no meio de um campeonato ou numa reta final de campeonato, quando você não conseguiu estabelecer isso em jogos, é um risco. E ele tirou o Arias, colocou mais um jogador ofensivo, que foi o Ademir. Depois corrigiu isso, colocando o Gilberto, né, tirando o Everton Ribeiro, colocando o Gilberto, depois de menos de 20 minutos. Então o Bahia não conseguiu se acertar, não conseguiu ser uma equipe que agrediu o Corinthians, que agredisse o Corinthians. No primeiro tempo o Bahia mostrou um futebol melhor que no segundo tempo. Que nem foi tão bom assim, né? Que foi um time realmente muito abaixo, mas pelo menos tentou propor o jogo. Mas aí o Corinthians foi criando oportunidades, fazendo o Adriel, que falhou no segundo gol,
tendo que trabalhar, fazendo o Adriel trabalhar um pouco mais no segundo tempo. Ele fez algumas defesas, até algumas intervenções importantes, mas acabou levando o terceiro gol naquele chutaço do Memphis que decretou a vitória do Corinthians. E a gente tá vendo aí uma tentativa do Romero, teve uma do Garro no primeiro tempo, quer dizer, foi 3, podia ser mais. Né? Sim, a gente vê a quantidade de finalizações do Corinthians, inclusive as finalizações no alvo, né? A gente está vendo as defesas do Adriel, que entrou no lugar do Marcos Felipe, né, e que acabou fazendo defesas importantes a despeito da falha, né, no segundo gol. Falha até básica, né? Acabou perdendo a referência do gol, ficou indo na mais para a linha de saía fundo. ou não, né? E um lance anterior até teve um cruzamento para a área, né, que o Garro desviou e a bola foi para fora. Acabou sendo muito seguro depois que entrou no lugar do Marcos Felipe. No segundo tempo até melhorou um pouco mais, mas não foi o suficiente para fazer frente ao Corinthians. Curioso como é o Campeonato Brasileiro, né? Quando você olha para a tabela, vê o Bahia à frente do Corinthians, mas o favorito no jogo era o time que estava atrás. Justamente porque vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Só uma catástrofe tira o Corinthians da pré-Libertadores. O Corinthians que há, 30 dias, 35 dias, a gente estava discutindo se os 45 pontos eram suficientes para o time se manter na Série A. Sim. O que prova que o Campeonato Brasileiro, quando você acha o caminho, quando você consegue encaixar o time, vai embora. Foi assim com o Internacional, tem sido assim com o Corinthians. Pois e a gente tem, então, muito próximo o Corinthians dessa vaga na Libertadores, e a outra vaga vai ficar entre Bahia e Cruzeiro. 2 times que, no momento, se conseguirem a classificação, vai ser o que a gente brinca de classificação culposa. Exatamente. Sem a intenção de se classificar. Principalmente o Bahia, porque o Bahia foi um time que fez um primeiro turno muito bom, caiu de rendimento no segundo turno, e mesmo assim se manteve ali, 7º, 8º, estava sempre ali, num momento em que nem existia G7, nem G8. Aí o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, conseguiu abrir, o Atlético não foi, né? O Atlético poderia ser o fiel da balança nessa história e acabou não sendo nas 2 competições, abriu o G7, abriu o G8, o Bahia estava por ali, o Cruzeiro também, só que o Cruzeiro tinha mais uma chance, né? O Cruzeiro tinha uma final de Sul-Americana, então o Bahia realmente ainda depende só de si, obviamente, se o Cruzeiro não vencer o Palmeiras, porque enfrenta o lanterna do Campeonato Brasileiro, já rebaixado algumas rodadas do Atlético Goianiense na Fonte Nova. Então, vai depender do seu último jogo e vencer o último jogo para chegar a uma tão sonhada Libertadores que não acontece há 35 anos. E como é o futebol, né? Há um mês e pouco, a gente estava discutindo o Corinthians eliminado na semifinal da Copa do Brasil, eliminado também na semifinal da Conmebol Sul-Americana. As críticas por conta das decisões do Ramon e do Emiliano, algumas escolhas, muita gente criticando, especialmente nos mata-matas, né? A má fase do Yuri Alberto. E a má fase do Yuri Alberto, que agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de forma isolada, com 14 gols, e o artilheiro da temporada no Brasil, com 30 gols. Ao lado do Pedro, né? É espetacular, né? Isso fala muito do Pedro também, né? Olha só. O Pedro também tem 30 gols, só que o Pedro teve 43 jogos, enquanto o Yuri Alberto 56. E não teve uma má fase como o Yuri Alberto teve na temporada, tão grande, né? O Pedro realmente é um muito grande regular. artilheiro, mas o Yuri Alberto tá de parabéns e como se tornou um jogador decisivo, inclusive na Sul-Americana, né? Fez gols importantíssimos. É um jogador que até o futebol europeu volta a se interessar. Vamos ver se ele continua no Corinthians, que precisa também de dinheiro, né? É um jogador jovem ainda, e a gente já falou isso aqui essa semana. Eu falei essa semana, particularmente, né, antes do jogo contra o Bahia, que as críticas sofridas pelo Yuri Alberto eram muito exageradas. Eu acho que você criticar o momento do jogador é algo salutar, né, apontando um momento ruim, mas trazendo o contexto também de um jogo coletivo que não funcionava e de um jogador que não tem características de carregar times nas costas. Ele precisa de um jogo coletivo funcionando para ele funcionar para o time também. E é o que tem acontecido. Por isso ele tem sido um cara fundamental e, vamos lá, o melhor atacante do futebol brasileiro no momento. O Yuri Alberto? Sim. Melhor atacante do futebol brasileiro no momento. Na posição dele. Porque a gente olha, obviamente... jogadores que atuam pelos lados do campo. O Luiz Henrique tem feito uma boa temporada. O Estevão. Né? O Estevão tem feito uma boa temporada. O próprio Igor Jesus é um jogador importante para o Botafogo. A gente está falando do trio do Botafogo. Mas o Pedro está lesionado.
Vamos olhar para os outros times do Campeonato Brasileiro, quem na posição dele está fazendo o que ele está fazendo. Então, é um momento bom. Se a gente ressaltava tanto o momento ruim do Yuri Alberto, a gente tem que ressaltar que agora ele ocupa um espaço de artilheiro do Brasil, de artilheiro do Campeonato Brasileiro, e na posição dele, ele é o melhor jogador do momento. Bom, 3-0 pro Corinthians nesse Para momento. finalizar o vídeo, o Corinthians anunciou que Ramon Dias fica para 2025 e o diretor executivo Fabinho Soldado reforçou a confiança na comissão técnica, que já tem contrato válido até o fim do ano que vem, e falou que eles ficam no Coringão para 2025 aí, acabando com todos os rumores de contratações de treinadores pro ano de 2025 aí, como surgiu o Luiz Castro, outros nomes aí. O anúncio de Fabinho Soldado abriu entrevista de Ramon Dias e o dirigente afirmou que a comissão técnica fica para 2025 e o Emiliano Dias, por outro lado, tratou de elogiar o trabalho do executivo de futebol do Corinthians aí, especialmente no início da trajetória da atual comissão, quando o Timão ainda brigava contra o rebaixamento. E essas foram as palavras de Emiliano Dias. Falei isso quando eu estava na zona de rebaixamento. Agradeço a ele, porque nunca trabalhei com um diretor assim. Estamos planejando 2025 e nossa relação sempre foi clara e falei isso pra ele. E quando ele não me quiser mais, pegamos as coisas e vamos embora. E ainda assim ele vai continuar sendo o melhor diretor com quem trabalhei, disse aí Emiliano Dias. Ramon Dias, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, porém a permanência será colocada em xeque aí, especialmente depois das eliminações da Copa do Brasil e na Sul-Americana. Entretanto, a sequência de 8 vitórias aí consecutivas no Brasileirão, o recorde na história do clube, e a proximidade de uma vaga na Libertadores convencer a diretoria a manter o projeto para a próxima temporada. Só que agora você não pode demitir o cara se perder 3 jogos no Paulista, né? Começa ali, o Corinthians vários anos foram assim. O treinador fica para a próxima temporada. Aí começa o mês de janeiro ali mal e já demite o cara em fevereiro. Então tem que manter o projeto. O time encaixou, tá embalado. Então ano que vem vai ser muito melhor que o Corinthians classificando aí para Libertadores, vai ter Copa do Brasil, já tá classificado para a Copa do Brasil. Então vai vir mais contratações pontuais para reforçar o Coringão. Mas comenta aqui se você gostou das palavras do Fabinho Soldado aí, que garantiu a permanência do Ramon Dias. Deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!